A boca do inferno. Na noite seguinte, Jesus e eu caminhamos rumo às mandíbulas do inferno. O lugar ficava numa colina, de onde se avistava um pequeno vale. Até onde minha vista alcançava, podia enxergar pilhas e mais pilhas de almas humanas. E podia ouvir seus gritos, um barulho ensurdecedor que tomava conta de todo o lugar. Jesus me falou que se escutava aquele barulho toda vez que a boca do inferno era aberta. Depois, disse que já tínhamos percorrido quase todo o inferno. Ele não me mostraria tudo, mas queria que eu contasse ao mundo o que eu vi e conheci. Queria que eu dissesse ao mundo que o inferno é real e que este relato era verdadeiro. Vi que as almas tentavam escapar das mandíbulas do inferno, mas não conseguiam, porque estavam emparedadas nas laterais. Vi muitas formas negras caindo com um baque surdo no fundo da colina. Demônios levavam as almas acorrentadas. Jesus me falou que eram almas que tinham acabado de morrer na terra e que a atividade ali durava dia e noite. De repente, fez-se um imenso silêncio. E Jesus apenas falou que me amava. E mais uma vez, reiterou sua vontade de que eu contasse ao povo da terra o que vi no inferno. Olhei para dentro das mandíbulas do inferno. Podia ouvir os gritos de dor e de tormento. Quando tudo isso vai terminar? Eu ficaria muito feliz quando isso tudo terminasse. Então, eu me senti muito só. Não sei como, mas antes mesmo de me virar para o lugar onde Jesus estava, eu sabia que ele não estava mais lá. Ah, não! De novo não! Ah, Jesus! Onde está o Senhor? O que você vai ouvir agora vai deixá-lo assustado. Para ser sincera, rezo para que fique mesmo suficientemente assustado e se transforme num crente. Rezo para que você se arrependa de seus pecados e nunca, nunca venha para este lugar. Rezo também para que você acredite em mim. Não quero que isto aconteça com ninguém. Eu amo você e espero que você acorde antes que seja muito tarde. Antes que seja tarde demais. Se você que está me ouvindo é um cristão, certifique-se da sua salvação. Esteja pronto para se encontrar com o Senhor a qualquer momento, pois às vezes não há tempo para arrependimento. Mantenha a sua chama acesa e a sua lâmpada cheia de óleo. Esteja preparado, porque você não sabe quando ele voltará. Se você ainda não nasceu de novo, leia e repita em voz alta o que está escrito em João 3, 16, 19 e clame pelo Senhor. Ele o salvará deste lugar de tormentos. Chorando, comecei a descer a colina, procurando por Jesus. Um demônio enorme me parou. Ele segurava uma corrente e, rindo, disse que eu não tinha para onde correr, porque Jesus não estava ali para me salvar e eu ficaria no inferno para sempre. Não, de novo não. Lutei com todas as minhas forças, mas o demônio logo me envolveu em suas correntes e me jogou no chão. Uma película estranha e grudenta começou a me cobrir. O seu cheiro era tão ruim que me senti mal. Eu não sabia o que ia acontecer. Então, comecei a sentir que minha pele começava a se desgrudar dos ossos. Gritei muito de puro horror. Eu clamei por Jesus. Onde ele estava? Olhei para mim mesma e vi os buracos aparecendo na carne que restou. Comecei a me transformar numa alma suja e cinzenta, a pele dependurada nos ossos,
buracos por toda parte, nas pernas, nas mãos e nos braços. Eu chorava e gritava: não! Eu não podia estar no inferno para sempre! Não! Não! Comecei a sentir os vermes andando dentro de mim. E, de fato, meus ossos estavam cheios de vermes. Mesmo quando não podia vê-los, eu sabia que eles estavam lá. Tentei arrancá-los, mas quanto mais eu tentava, mais apareciam outros. A decadência do meu corpo era algo real, palpável. Sim, eu lembrava de tudo que havia acontecido na Terra. Podia sentir, ver, cheirar e provar os tormentos do inferno. Podia me ver por dentro. Eu era somente uma forma esquelética, suja. Mas mesmo assim, podia sentir tudo o que estava acontecendo comigo. Gritei de novo, cheia de dor, implorando pela ajuda de Jesus. Eu queria morrer, mas não podia. Sentia o fogo subindo pelas minhas pernas. Eu gritava, rolava pelo chão e chorava como todos os outros. Estava na boca do inferno, numa pilha de almas, jogada ali feito lixo. Uma dor insuportável invadiu a minha alma. O tempo inteiro eu gritava, chamando por Jesus. Onde ele estava que não me ouvia, eu pensava. E se isso for só um sonho? Será que eu acordaria? Estava realmente no inferno? Teria cometido algum grande pecado contra Deus e perdido a minha salvação? O que teria acontecido? Pequei contra o Espírito Santo? Eu me lembrava de todos os ensinamentos bíblicos. Eu sabia que a minha família estava em algum lugar acima de mim. Horrorizada, eu percebi que estava no inferno, exatamente como aquelas almas que eu tinha visto e das quais eu havia falado. Eu me sentia muito estranha de ser capaz de ver através do meu corpo. Os vermes começaram a rastejar pelos meus ossos de novo. Eu podia senti-los e gritava de medo e dor. Foi então que o demônio me perguntou se o meu Jesus tinha me abandonado. Com uma gargalhada maligna, ele falou que agora eu era propriedade de Satanás. Minhas mãos estavam atadas para trás. O demônio então me colocou em cima de alguma coisa. Parecia algum tipo de animal que, como eu, era de um cinza escuro. Uma carne morta, em decomposição, cheio de sujeira. Um cheiro horrível impregnava aquele ar imundo. O animal me levou para cima por uma saliência. Passamos por muitas almas clamando para serem salvas. Ouvi o barulho da mandíbula do inferno se abrindo e vi mais almas caindo. A dor que eu sentia não era constante. Vinha e ia embora de repente. Eu gritava cada vez que as dores surgiam e, apavorada, esperava até que elas diminuíssem. E eu pensava, como é que eu vou sair daqui? O que vou encontrar pela frente? Aqui é o fim? O que fiz para merecer o inferno? Então eu chorava de dor. Ah, Senhor, onde estás? Eu chorava, mas era um choro sem lágrimas. Apenas soluços secos que estremeciam todo o meu corpo. O animal parou diante de alguma coisa. Olhei para cima e vi uma linda mulher, cheia de joias reluzentes. Estava vestida como uma rainha. No meu desespero, fiquei imaginando o que seria aquilo. Chamei por ela, pedindo sua ajuda. Ela se aproximou, cuspiu no meu rosto, me amaldiçoou e me falou inúmeros palavrões. Ó Senhor, o que viria a seguir? Eu chorei e ela soltou uma gargalhada demoníaca. Enquanto se transformava num homem, num gato, num cavalo, numa serpente, num rato e num jovem. O que ela escolhia ser, ela era. Seu poder maligno era imenso. Estava acomodada num recinto luxuoso e havia uma espécie de placa onde se lia Rainha de Satanás. Saímos dali
E o animal continuou a andar durante o que me pareceu uma eternidade. De repente, ele parou e, sacudindo-se, me jogou no chão. Olhei para cima e vi um exército de homens a cavalo vindo na minha direção. Fiquei bem encolhida no canto enquanto eles passavam. Eram também esqueletos com aquela alma suja e cinzenta da morte. Assim que eles passaram, fui jogada numa cela. Assustada, olhei em volta e chorei. Orei, mas já sem esperança. Chorei e me arrependi 1.000.000 de vezes de todos os meus pecados. Sim, eu pensei nas muitas coisas que eu poderia ter feito para levar outras almas a Cristo. Pensei nas muitas coisas que poderia ter feito para ajudar alguém que precisou de mim. Eu me arrependi das coisas que fiz e das coisas que deixei de fazer. Gritando, pedi a Jesus que me salvasse. Clamava por Deus o tempo todo e pedia sua ajuda, embora não pudesse vê-lo ou senti-lo. Estava no inferno, exatamente como todos os outros que eu havia visto. Caí no chão e chorei. Senti que estava perdida para sempre. As horas se arrastavam. Podia ouvir a mandíbula do inferno se abrindo e mais almas caindo no inferno. Eu continuava a clamar por Jesus. Onde ele estava? Mas não havia resposta. Os vermes começaram a rastejar de novo por dentro da minha forma espiritual. Eu podia sentir todos eles dentro de mim. A morte estava por toda parte. Eu não tinha mais carne, não tinha mais órgãos, sangue, corpo ou esperança. Aflita, eu ficava tirando os vermes da minha forma esquelética. Sabia de tudo o que estava acontecendo. Queria morrer, mas não podia. A minha alma ficaria ali, viva para sempre. Comecei a cantar sobre a vida e o poder no sangue de Jesus, capaz de salvar do pecado. Na mesma hora, demônios enormes empunhando lanças apareceram e ordenaram que eu parasse. Eles me espetaram com as lanças e pude sentir o calor das chamas quando as pontas penetraram na minha forma. Eles me espetaram diversas vezes, dizendo que ali Satanás era o Deus. Ali Jesus era odiado. Jesus e tudo que se referisse a ele. Como não parei de cantar, eles me tiraram da cela, me arrastaram para fora e me ameaçaram, dizendo que se eu não ficasse quieta, meus tormentos seriam ainda piores. Parei de cantar e eles acabaram me levando para a cela de novo. Eu me lembrei de um versículo da Bíblia sobre anjos caídos, presos por pesadas correntes até o final do julgamento. Comecei a pensar se este era o meu julgamento. Gritei para que o Senhor salvasse o povo da terra. Muitos textos da Escritura vieram à minha mente, mas não os recitei por puro medo dos demônios. O ar estava impregnado de lamentos. Comecei a pensar na minha família. Implorei ao Senhor que não a deixasse ir para aquele lugar, pois agora eu tinha certeza de que estava no inferno. Deus não podia me ouvir. Talvez os ouvidos do Todo-Poderoso estivessem fechados aos lamentos do inferno. Se pelo menos alguém me escutasse. Um rato enorme pulou na minha perna e me mordeu. Gritei e enxotei-o da cela. Só ouvi um grito de dor. Um fogo vindo, sabe-se lá de onde, começou a se aproximar lentamente. Horas, minutos e segundos se arrastavam. Eu era uma pecadora e estava no inferno. Chorei, implorando que a morte me levasse. O meu lamento parecia encher todas as mandíbulas do inferno e tive a impressão de que outras almas se juntavam ao meu choro, todas perdidas para sempre, sem saída. Eu queria morrer e não podia, mas podia sentir todos aqueles tormentos. Ouvi as mandíbulas se abrirem mais uma vez
e mais almas entrarem no inferno. O fogo me queimava agora, juntamente com mais uma dor. A dor de saber de tudo o que estava acontecendo. Minha mente estava completamente alerta. Eu sabia de todas as coisas. Sabia que as almas que não são salvas de seus pecados têm o inferno como destino final. Oh, meu Deus, por favor, me salve. Por favor, salve a todos nós. Naquele momento, eu me lembrei de toda a minha vida e de todos que me falavam de Jesus. Me lembrei de orar pelos doentes e de como Jesus os curou. Me lembrei de suas palavras de amor e conforto e de sua fidelidade. Se eu tivesse agido mais como Jesus, não estaria aqui. Pensei em todas as coisas boas que Deus me deu. O ar que respirei, o alimento que comi, meus filhos, um lar e tantas coisas boas. Mas se Ele é um Deus tão bom, por que eu estava ali? Eu não tinha forças para me levantar, mas a minha alma continuava gritando, implorando para sair dali. Eu sabia que a vida continuava acima de mim e em algum lugar meus amigos e minha família estavam vivendo suas vidas. Sabia que havia risos, amor e bondade em algum lugar lá em cima. Mas até isso começou a se desvanecer naquela terrível dor. Essa parte do inferno ficava envolta numa semi-escuridão e numa neblina fina. A única luminosidade era uma luz fraca, amarelada. O cheiro de carne queimada em decomposição era quase insuportável. Os minutos pareciam horas e as horas uma eternidade. Eu não conseguia dormir, não conseguia descansar. Não tinha comida nem água. Nunca senti tanta fome e tanta sede em toda a minha vida. Eu estava tão cansada e tão sonolenta, mas as dores não cessavam. Sempre que as mandíbulas daquele lugar se abriam, levas e mais levas de humanidade perdida eram jogadas no inferno, e eu ficava pensando se algum conhecido meu estaria entre elas. Foi então que percebi uma outra luz. Ela começou a iluminar o ambiente e, na mesma hora, o fogo cessou e o rato foi embora. Procurei um modo de escapar, mas não encontrei. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas já imaginava alguma coisa terrível. E, de fato, o inferno começou a tremer. O fogo voltou a queimar e as serpentes, os ratos e os vermes estavam de volta. Uma dor insuportável invadiu a minha alma quando os tormentos me afligiram mais uma vez. De repente, fui arrancada da cela por uma força invisível. Quando recobrei os sentidos, estava de pé na porta de casa e o Senhor estava ao meu lado. Aos berros, perguntava a Ele: por quê? Por quê? Jesus invocou a paz e pediu que eu me aquietasse. Uma sensação boa de paz tomou conta de mim. Ele me ergueu em seus braços carinhosamente e adormeci em seu colo. Quando acordei no dia seguinte, estava muito doente. Durante 4 dias, eu recordei os horrores do inferno e os seus tormentos. Durante a noite, eu acordava gritando que os vermes estavam andando pelo meu corpo. Fiquei com muito medo do inferno.